parte essencial. A parte pode peticionar pedindo um prazo para completar a irregularidade? Muito prazer, meu nome é Caio e bem-vindos a este vídeo. E agora eu vou te mostrar os primeiros passos para você falar em público. Se você já curtiu a ideia, clica no like e se inscreve no canal e bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu já queria dizer que se você conseguir isso, você já vai estar com meio caminho andado para passar em uma entrevista de estágio. E isso é um bônus. E a minha missão não é essa neste momento. A minha missão é só fazer você começar a falar em público. Então, já se liga nessa. Sabe quando o seu professor pergunta pra você e a turma toda fica sem reação? Todo mundo, o professor faz uma pergunta e ninguém consegue ter coragem de levantar a mão. Ninguém tem essa coragem. E você queira ou não, isso tá muito atrelado à coragem e a desempenho de falar com as pessoas, habilidade de conversa. E aí você deve estar se perguntando, mas eu não tenho habilidade de conversa, será que eu sou um medroso porque eu não tenho nem coragem de levantar a mão? Aí é que tá. A melhor forma de você poder fazer isso sem medo de errar é nesse momento, no momento que o professor pergunta pra você na sala. Então, imagina a cena, todo mundo ali de boa na aula e o professor faz uma pergunta. Então, a partir de hoje, você vai pegar, vai levantar a sua mão e responder a pergunta. Acabou, levantar a sua mão e responder a pergunta, é isso. Mas não é tão simples assim. Fica comigo aqui que tô indo embora, já tô saindo aqui do estágio, vamos nessa. Bora pra casa que a missão ainda... Opa! A missão ainda não acabou. Opa! Obrigado, boa noite. Boa noite. Então agora que você já sabe que o primeiro passo de todos é levantar a mão, ter coragem de levantar a mão num lugar que você tenha permissão de errar. A sala de aula foi feita para errar, o professor está preparado para receber a sua resposta mesmo que você erre, mas você precisa estudar antes, o mínimo da matéria você precisa estudar para poder fazer uma pergunta decente e prestar atenção na aula. Tem essas duas coisas que você precisa considerar, senão para que você vai perguntar se você for falar uma besteira? Não tem lógica, né? Só que antes de perguntar para o professor, tem um pré-requisito que você precisa seguir se você quiser ter um bom desempenho na sua resposta, nas suas próximas perguntas, porque você só precisa de uma pergunta para começar a fazer outras naturalmente. E esse pré-requisito, ele começa antes da aula começar. Na verdade são dois, um deles eu já falei, né, que é estudar antes um pouco da matéria, saber um panorama geral e manter um olhar fixo diretamente para os olhos do professor. Então fica olhando para o professor desde o início da aula, não é encarando que nem um louco, você precisa ter um bom senso, hein? É só você olhar para ele de um jeito que mostra que você está interessado. Um olhar de interessado é aquele olhar que ele é atento, ele tem um brilho, porque você tá ali ó, com a pessoa, você tá só com ela. Então sai do celular na aula, fica prestando atenção desde o início e aí você vai perceber a mágica acontecendo. Ó, então eu vou escrever aqui para você fixar o que você já está aprendendo nesse vídeo. Presta atenção. Pré-requisitos. Pré-requisitos. Estudar mais olhar. Então, já temos dois pré-requisitos. E aí, você já entendeu que a próxima coisa que você precisa fazer é... Você tá lá, de boa, você só precisa... levantar o dedo. Chamar um professor para a sua questão. E a partir de então, você vai quebrar uma barreira que você tinha com você. Porque quando você fala, você vai perceber que você tem permissão para errar quando o professor te responde. Ou então, ele fala, não é assim, é assim. Então você acabou de aprender por causa da pergunta, uma coisa que você não saberia. E aí, quando eu disse a mágica, o que eu quis dizer com isso é... A partir daquele momento, se você continuar com um olhar fixo, a aula vai ter uma energia, uma atmosfera toda focada em você.
E aí você vai perguntando outra coisa e perguntando outra coisa e vai trazendo toda essa energia e foco e atmosfera da aula só pra você. Assim, não vai ser só pra você, né? Mas você vai ter uma visão da aula focada pra você. O professor vai estar falando para você, o que tem consequências. E essas consequências são quais? 1. Você aprende mais porque você vai ficar mais focado. E 2, você vai criar uma conexão com o professor. Isso às vezes é a chave para você, às vezes conseguir um estágio, às vezes você conseguir um trabalho de monitoria, às vezes para você começar a querer talvez ser representante da sua turma, não sei quais são os seus objetivos, às vezes para você conseguir um acesso ao professor, porque ele conhece, ele te dá acessos, entendeu? Eu não tô falando para você usar isso para coisas assim, não é pensando somente em você, mas é pensando no futuro, na perspectiva que isso vai te dar, nas coisas boas que isso vai te trazer. Então, você já basicamente vai fazer o que 95% dos alunos não fazem. Você pode prestar atenção. Quando você tá na sua sala de aula, quantas pessoas levantam a mão numa pergunta? Numa sala de 100 alunos, por exemplo, 2, 3, 4... 5 no máximo. Quantas pessoas respondem as perguntas dos professores? Muito poucas. Então, o que você está esperando para perguntar? Você não quer um estágio? Você não quer conhecer pessoas? Você não quer ter acesso às pessoas? Comece a fazer isso agora, entendeu? Se o vídeo já tá te ajudando em alguma coisa, você já sentiu que ele, tipo, eu tô numa missão de tentar parar de falar tipo. Espero que vocês entrem comigo nessa, porque tipo é uma palavra que não dá pra aceitar, principalmente se você tá na faculdade e vai encarar um mundão depois que se formar. E se esse vídeo já te deu alguma pista, algum sinal, alguma coisa que você falou, meu Deus, é isso mesmo. Ou você pensa, nossa, era esse o ponto. Se você tem aquele amigo que tá sempre com vergonha de falar as coisas, que não consegue falar em público de jeito nenhum, e que esse vídeo pode ajudar ele a entender o porquê e como fazer pra tirar esse medo dele, porque é o primeiro passo pra poder falar em público. Se você não fizer esse primeiro passo, você vai ficar pra sempre aí no mundinho que você tá. E ali é a oportunidade que você tem pra isso. Quais outros lugares do mundo que a gente tem pra isso? Quase nenhum. Aqui a gente pode errar. Se você estiver lá fora, na sua futura empresa, ou não sei onde você vai trabalhar, você não vai ter espaço para erros. Então erre agora ou morra tentando. Senão vai ficar muito mais difícil a sua vida no geral. Começa fazendo esse exercício de perguntar. Compartilha com esse amigo, se inscreve no canal, já clica aqui no link que eu vou deixar sobre um e-book que eu montei, voltado para a área de estágio. Eu tô começando agora a nova saga aqui no canal, vai ser a saga dos estágios. Eu ainda tô pensando num nome para essa saga, então se você já sabe um nome legal aí, coloca aqui nos comentários se você já sabe um nome que vai pra gente colocar nessa saga. E eu vou gravar mais vídeos sobre o assunto e a gente vai desvendando as coisas sobre estágio. Então vamos nessa jornada que eu vou estar aqui junto com você. Bora seguindo as tarefas como essa. Por exemplo, eu vou deixar essa aí pra você perguntar na próxima aula, tá? Então, tamo junto.